Graça e paz, igreja, graça e paz, que o nome do Senhor possa ser exaltado nessa noite. Estamos dando continuidade ao nosso estudo bíblico no lar. Eu aqui no meu lar, você aí na sua casa, todos nós juntos para louvar o nome do Senhor, mas ainda assim aqui nos nossos lares. Que Deus possa guardar a sua vida nesses dias e que assim nós possamos buscar a presença do Senhor, unidos nesse propósito diante de Deus, mas cada um se cuidando e se protegendo diante de tudo que a gente tem vivido. Quero começar lendo esse estudo no Salmo de número 90, versículo de número 12, que nos diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para alcançarmos um coração sábio diante do Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor tem nos falado sobre como é importante nós buscarmos sabedoria de Deus. É Salomão quem vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E é por isso que nós podemos começar esse estudo buscando essa sabedoria do Senhor, buscando entendimento de Deus sobre tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos vivido. Eu quero pedir que a gente possa estar orando nesse momento. Como diz o texto do Salmo que nós lemos, Salmo de número 90, versículo 12, diz meio que faça um pedido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que assim alcancemos um coração sábio. Agora, é importante nós entendermos que os dias têm passado de forma diferente nessa situação que temos vivido. Temos passado por situações onde precisamos sim aprender a contar os nossos dias. Estamos ficando em casa, estamos ficando guardados diante dessas circunstâncias e dessa situação. E é por isso que a gente precisa aprender a contar os nossos dias. Diante disso tudo, o que você tem feito? Como é que tem sido a sua semana? Como você tem se guardado nesses dias? Tem tirado tempo para ler? Tem tirado tempo para estudar a palavra do Senhor, para orar, para se exercitar? Que seja fazer um caminho do quarto para a cozinha, até o quintal, se movimentar, não para ficar apenas dentro de casa, mas que você possa se guardar nesse momento. Não apenas ficar na televisão, vendo os jornais, não apenas ficar no celular, mexendo nele o tempo todo, porque nós precisamos fazer uma rotina mesmo que ainda guardados nesse momento. Então vamos orar ao Senhor, vamos buscar a Deus pedindo que Ele nos dê sabedoria, corações sábios nesses dias que estamos contando para que as coisas possam acontecer de forma melhor. Vamos orar? Deus eterno e poderoso, nós queremos te agradecer por mais esse dia. Queremos te louvar porque o Senhor nos tem feito tão maravilhosamente bem. Peço que o Senhor possa nos ensinar nesses dias a tua vontade. Que o Senhor possa nos ensinar, ó Deus, nesses dias como poder compreender a vontade do Senhor para cada um de nós. Guarda as nossas famílias, guarda os nossos irmãos, guarda, ó Deus, a todos aqueles que estão conosco nesse momento, ou mesmo aqueles que estão em suas casas, se guardando e procurando viver suas vidas nesse momento difícil. Eu peço que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um, que a tua paz e o teu entendimento da palavra do Senhor e da vontade do Senhor para as nossas vidas possa reinar nos nossos corações. Nós te agradecemos, te louvamos e no nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém? Irmãos, nós vamos agora louvar o Senhor e já a gente está buscando a presença do Senhor e meditando a sua palavra. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul
E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha glória ao Senhor, Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Aleluia. Bem, graças a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor, lendo também o Salmo de número 90, mas o versículo de número 2. Nós lemos a princípio 12, na abertura do nosso culto no lar. E agora nós vamos ler o Salmo 90, versículo de número 2. Amém? Diz assim: Antes que os homens nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade,
Tu és Deus. Amém? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor molde a Tua palavra nas nossas vidas, para que alcancemos coração sábio, para que vivamos os Teus propósitos e todos os dias conheçamos mais e mais de Ti. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos falando sobre cosmovisão, sobre o que é a nossa visão de tudo, como nós enxergamos o mundo, como nós enxergamos a vida, como nós enxergamos tudo aquilo que nos cerca, em todos os ambientes, seja no nosso dia a dia, seja na filosofia, seja em qualquer campo do conhecimento. Como nós enxergamos tudo, como nós vemos tudo isso que acontece. Nós falamos na semana passada, na quinta-feira passada, sobre as 4 direções da vida de um cristão, do que rege a nossa cosmovisão. Nossa cosmovisão, ou seja, a nossa visão do mundo, lembre sempre disso, quando se fala sobre cosmovisão, estamos falando sobre a visão que nós temos de todas as coisas, como nós enxergamos todas as coisas. Nós falamos sobre 4 pontos específicos dessa cosmovisão, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. Tudo da nossa vida está baseado nesses 4 pontos. Que Deus criou o mundo, criou o ser humano, de que o ser humano pecou, isso nos afastou de Deus, nos deixou distantes de Deus, porém não fomos separados do Senhor. Fala sobre a questão de redenção, de que Jesus veio e redimiu o ser humano, renovou o ser humano. O ser humano foi, através do sacrifício de Cristo na cruz, salvo. E por fim, nós acreditamos ainda num porvir, na consumação de todas as coisas. Que Cristo voltará para buscar a sua igreja e viveremos eternamente na presença do Senhor. Bem, isso resume tudo aquilo que a gente falou na semana passada. E aos poucos a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre isso, entender o que é essa criação, queda, redenção e consumação. Para a gente poder entender um pouquinho, a gente leu o Salmo de número 90, o versículo de número 2. Esse salmo é uma oração de Moisés, uma oração de um grande servo de Deus, que nós temos como conhecimento dos maiores profetas do Senhor na palavra de Deus. Agora, Moisés, quando escreve o Salmo de número 90, ele vai falar sobre essa eternidade de Deus e da nossa transitoriedade, ou seja, do quanto Deus é, em sua essência, eterno. Deus não tem o seu princípio e não tem um fim. E como que nós somos transitórios, nós passamos por essa vida. Como que nós somos, temos um começo e de certa forma teremos um fim. A morte chegará para nós, apesar de que a partir de agora, andando em Cristo e vivendo com Deus, Deus permite que nós sejamos também eternos. Não como Deus, mas agora nós temos a eternidade junto conosco, em nós, vamos colocar assim. Nós temos a eternidade sobre a nossa vida. Então, quando a gente fala sobre a criação de todas as coisas, ou principalmente sobre a nossa cosmovisão de como tudo começou, nós acreditamos que Deus está no centro de todas as coisas. Deus está no princípio de tudo, não apenas numa questão, vamos colocar assim, na nossa visão de que Deus criou todas as coisas, mas Deus está no centro de tudo na nossa vida. Tudo se baseia sobre Deus estar no centro. Ele é o criador de tudo. Uma frase que eu disse na aula passada, no estudo bíblico passado, foi que na nossa história, vamos colocar assim, quando a gente vê um livro, quando a gente lê ou vê uma novela, vê um filme, existem o protagonista da história, existem os coadjuvantes. O protagonista é o personagem principal daquela história, do filme, da novela, do livro. Ele é o personagem principal. E existem ao redor dele todos os outros que são coadjuvantes. Não são tão importantes. Podem ser pessoas que vão estar com ele o tempo todo, mas o personagem principal é sempre bem reconhecido na história. Agora, nós precisamos entender que na história do mundo, na história
do ser humano, na história que é contada, na história que nós vivemos, Deus também é o centro de todas as coisas. Deus não é coadjuvante, Deus é o personagem principal disso tudo. E nós todos somos coadjuvantes diante disso tudo. Nós somos os coadjuvantes da história da humanidade. Agora, quando nós podemos entender isso, tudo precisa ser visto pelo olhar de Deus. Tudo precisa ser visto por uma ótica divina. Não podemos olhar tudo como nós podemos dizer, como a gente ouve muito dizer, eu acho que as coisas devem ser assim, assado, dessa forma ou desse outro jeito. Eu acho que a vida é assim. Eu acho que a salvação é assim. Eu acho que Deus criou as coisas assim. E por muitas vezes a gente cria não apenas histórias na nossa cabeça do que a gente acha que o mundo é ou deve ser, mas também a gente cria na nossa mente uma imagem de quem é Deus. A gente cria na nossa mente uma imagem do Deus eterno, a gente cria na nossa cabeça uma imagem do que Deus pode ser. E por isso, eu gostaria de falar com vocês hoje exatamente sobre isso. Nós definimos cosmovisão, veja bem, aqui eu vou estar lendo para os irmãos entenderem, uma estrutura ou conjunto de conceitos fundamentais por meio dos quais enxergamos o mundo e o nosso papel e futuro dentro dele. Veja bem, cosmovisão é uma estrutura, um conjunto de conceitos fundamentais, ou seja, coisas que definem aquilo que nós acreditamos por meio de como a gente enxerga o mundo e o nosso papel dentro desse mundo. Existe um mundo ao nosso redor e nós temos um papel dentro dele. O que a gente veio fazer aqui? Por que a gente está aqui? E essa é uma questão muito importante para a gente analisar. E nisso a gente tem os nossos princípios básicos. Que é criação, queda, redenção e consumação. Agora, Deus sempre planejou, dentro da sua infinita sabedoria, criar uma coisa bela, um lugar para as pessoas que Ele ama e onde Ele viesse a morar com ela, habitar com elas. É tão bonito quando a gente vê a declaração de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, porque isso dá a definição para nós do que é a criação. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, primeira parte. No princípio, criou Deus. Apenas isso é importante para a gente entender. Que no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Deus criou tudo. Deus criou todas as coisas. E isso é o mais importante para que a gente entenda tudo isso. Agora é importante a gente ter essa resposta na nossa ponta da língua. Porque volta e meia alguém tenta questionar Deus dizendo o seguinte: Deus tá bom, Deus pode até ter criado o mundo, mas quem criou Deus? Alguma pessoa talvez já falou isso para você, talvez você já possa até ter pensado sobre isso. Então quem criou Deus? Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: Deus criou, no princípio, criou Deus todas as coisas. E isso é simples para a gente poder entender. Que Deus apenas criou o universo. Ele criou todas as coisas e a partir do momento em que Ele cria todas as coisas, Ele começa a criar tempo. As coisas começam a ser contadas. O tempo começa a ser contado. Então é por isso que na nossa mente, nós que somos seres temporais, passamos a compreender todas as coisas com começo, meio e fim. A questão é que antes do tempo, antes que Deus criasse as primeiras coisas, não se contava o tempo, então Deus apenas existiu. Deus apenas existe antes do tempo, antes de se começar a contar o tempo. E é por isso que é fácil a gente poder compreender essa questão. Quem criou Deus? Não, Deus não criou nada. Deus sempre existiu. Nós passamos a compreender as coisas a partir do momento em que nós contamos o tempo. Se a gente pegar uma régua, a gente vai do número 1 ao número 20, e ali a gente vai contar vários centímetros. E nesses centímetros a gente pode começar como se fosse o tempo. No 0 a criação de todas as coisas e no 20 a consumação dos séculos. O fim do tempo. Esse é o tempo. Deus está de fora desse tempo. Deus está olhando a criação que Ele fez. Deus está vendo e Ele sabe o princípio,
o meio e sabe também o que vai acontecer no final. Deus não está alheio. Para a gente poder entender um pouco sobre cosmovisão, a gente precisa entender também como são outras cosmovisões. Visão de todas as coisas. Toda cosmovisão tem uma ideia fundamental que identifica ela. Nós cremos em Deus, isso identifica a nossa cosmovisão. Existem, por exemplo, um conceito chamado de teísmo. É a ideia de que Deus existe, sim, e que ele criou o universo, mas depois deixou mais ou menos por conta própria. Ou seja, é como se Deus tivesse criado tudo, deu corda no relógio e no final dos tempos ele volta para julgar todo mundo. É como se Deus apenas criasse o universo e deixasse ele por conta própria. Há aqueles que acreditam dessa forma, isso é chamado de teísmo. Existem também aqueles que acreditam, como os materialistas, que não existe nada a não ser o universo natural e nada mais além disso. Não existe alma, não existe espírito, não existe nada transcendente. Não existe um Deus, não existe nada além disso que nós vemos. E é então que nós vemos também, por exemplo, o budismo, que acredita que as pessoas devem viver nessa terra da melhor forma possível para que alcancem o nirvana, que é um lugar, vamos colocar assim, um estado de espírito de ausência de ilusões, de desejos, de paixões. Não tem maldade, não tem ódio, não tem ira, apenas quietude total que leva o homem à sabedoria maior. São apenas exemplos que a gente pode colocar aqui sobre como são cosmovisões diferentes. Por exemplo, mas isso basta para dizer que toda cosmovisão é orientada por sua ideia central. Tudo tem uma ideia central, seja o nirvana, que é algo que alguém vai alcançar, o que não existe nada, ou aqueles que acreditam que Deus exista, mas ainda assim de uma forma diferente. A Bíblia, ela nunca apresenta Deus como uma conclusão de alguma evidência lógica ou apenas como um mistério que ultrapassa a compreensão. Deus não é, na Bíblia, algo distante ou algo apenas meio que mitológico, como alguns costumam ensinar, mas a Bíblia nos ensina como Deus sendo algo real, o princípio de tudo, a base de todas as coisas. Por trás de cada versículo bíblico existe a ideia da existência de Deus, de que Ele é o Senhor, de que Ele é o dono de todas as coisas e que não há outro além dele. A Bíblia trata a existência de Deus como a primícia básica sobre a qual se sustentam todas as coisas em todo o universo. A base de tudo é Deus. Salmo de número 90 vai dizer: antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, antes se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Essa é a base do nosso entendimento de quem nós somos. Deus é aquele que é tudo e é o fim de todas as coisas, o princípio e a base de toda a criação, de tudo que existe, de tudo que acontece. Deus está no controle de todas as coisas. Se é assim, então, nós começamos com a existência de Deus, mas simplesmente acreditar que existe um Deus ainda não é suficiente. Acreditar que existe um Deus, por exemplo, os teístas acreditam que Deus criou tudo e foi embora, não quer nem saber do que está acontecendo. Nós acreditamos que Deus existe e que age no meio do seu povo, que age sobre a história da humanidade. Deus age ainda sobre a história da humanidade. Muitas pessoas que afirmam ser religiosas, muitas pessoas vão dizer: não, eu acredito em Deus, eu sou religioso, tenho minha religião, sou católico, sou evangélico, sou protestante. Muitas dessas pessoas vão dizer que creem em Deus, mas, porém, não tem uma definição coerente sobre Deus. Não tem entendimento nenhum do Deus Todo-Poderoso. Apenas seguem uma religião, mas não tem base fundamental nenhuma da sua crença. Por isso é tão importante a gente entender a nossa cosmovisão do mundo, a cosmovisão cristã. Porque talvez você já tenha ouvido dizer e talvez você já tenha dito isso. Não, eu acredito que Deus é assim, pronto.
Eu acredito que Deus faz assim, eu acredito que Deus é assim, eu acredito que Deus age dessa forma. Nós podemos muito bem dizer que acreditamos em alguma coisa, que achamos algo sobre alguma coisa, porém isso não é suficiente para saber se Deus é dessa forma mesmo. O nosso pensamento sobre isso não define quem Deus é. Deus é do jeito que ele é, e não importa o quanto eu queira acreditar que Deus faça diferente, Deus não vai mudar porque eu creio que Deus vai fazer assim. Pelo contrário, a palavra do Senhor nos ensina a entendermos quem é Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Por isso é tão importante o conhecimento do Senhor. Essa cosmovisão cristã, a nossa cosmovisão cristã, ela precisa estar pautada na palavra do Senhor, no conhecimento de quem é Deus. Porque senão Deus se torna apenas uma superstição. Acreditar que Deus é como se fosse um ser mitológico qualquer, ou algo que, se existir bem, se não existir também, não faz diferença para mim. A questão é que Deus precisa ser o foco das nossas vidas. Nós precisamos entender que Deus não é uma superstição, não é algo que talvez exista. Deus é real. Deus é real para nós. A cosmovisão cristã não começa com um Deus como nós gostaríamos que ele fosse. A cosmovisão cristã, ela precisa começar no conhecimento de um Deus que realmente existe. Não um Deus que eu gostaria que fosse assim. E esse talvez seja o problema de muitas igrejas, de muitas pessoas que dizem crer em Deus, mas não têm noção nenhuma de quem é esse Deus ao qual ele serve. Agora, o Deus da Bíblia, ele é aquilo que nós basicamente sabemos bem e falamos bastante. O Deus da Bíblia é onisciente, onipresente, onipotente e autossuficiente. Ele não precisa de ninguém, não precisa... ou melhor, ele sabe todas as coisas, ele tem todo o poder e ele está no lugar onde ele quer estar. Deus, ele está em todos os lugares. Ele ouve todas as nossas orações, ele sabe de todas as coisas. Mas o que nós sabemos mais sobre esse único e verdadeiro Deus? A gente precisa compreender qual é o Deus que nós cremos. Qual é o Deus que nós acreditamos? Qual é a cosmovisão que nós temos? A ideia de que Deus é o Deus bíblico, que a Bíblia ensina, ou aquele Deus que nós idealizamos na nossa mente? Aquele Deus que é como nós gostaríamos que ele fosse? Aquele Deus que ouve sempre as nossas orações e atende tudo aquilo que a gente pede? O Deus que faz tudo segundo a sua santa vontade? Será que ele é o Deus que a Bíblia ensina ou é aquele Deus que faz do jeito que a gente quer? Aquele Deus que não se importa com o nosso pecado? Ou aquele Deus que deixa passar batido quando você faz alguma coisa errada, não vai achar ruim com você? Ou aquele Deus que dá razão a tudo que você faz? É importante a gente entender que Deus não é aquele que nos agrada ou aquilo que nós queremos que ele seja. Deus é Deus, assim como ele era ontem, é hoje e sempre será o mesmo Deus. E é aqui que a gente passa a perguntar tudo isso. Deus é Deus e ele não está em silêncio. Um autor antigo chamado Francis Schaeffer vai dizer o seguinte: Deus está lá e não está em silêncio. Deus é real e Deus fala conosco. Deus conversa com seu povo. Deus conhece aqueles a quem ele ama e cuida de perto. Deus não está distante no alto dos céus, ali com um raio na mão, tentando acertar quem peca. Não, Deus está presente no nosso meio. Deus está conosco. Deus vê todas as coisas. Deus conhece toda a história da humanidade. Deus conhece tudo o que acontece. Deus, ele se revelou a nós para que nós saibamos quem ele é. Deus se revelou a nós. Deus fala conosco para que a gente saiba que ele é Deus. É algo tão importante para a gente entender de que ele tenha se revelado a nós e revelado a nós também o seu propósito. Deus apenas não disse: olha, eu existo. Vejam e sintam que eu existo. Ele também nos deu um propósito. Ele também nos deu direção para saber como nós podemos segui-lo e como nós podemos
louvá-lo, como nós podemos adorá-lo, o que ele quer de nós. Agora, Deus falou a nós tanto na revelação geral da criação, quanto também na revelação especial, que é a sua palavra. Deus usa duas formas de revelação. Ele se revelou através da criação, ele fez coisas extremamente maravilhosas, um universo maravilhoso, criou tudo isso, e a gente olha para tudo isso e podemos dizer, não, existe um criador de tudo isso. É tudo muito perfeito para ser obra do acaso. É tudo muito perfeito, tão muito bem feito, para que a gente possa achar que isso é apenas obra do acaso. E é então que nós passamos a entender que ele tem essa revelação através da sua criação, mas também tem a sua revelação específica. Os reformadores protestantes gostavam de afirmar que Deus nos deu 2 livros. Um deles é a criação e o outro é a sua palavra, a Bíblia. E é importante a gente compreender isso. Para a gente poder se apresentar, ou melhor, para que Deus pudesse apresentar o seu plano redentivo e nos ajudar a conhecer o caminho da salvação, ele também nos deu o registro da sua palavra, chamada por muitos de revelação especial. Temos a revelação geral, a criação, e a revelação especial, que é a palavra de Deus. Deus traz a sua verdade para nós, ele nos dá entendimento da sua vontade. Há quem diga que a Bíblia não é a palavra de Deus, é apenas papel. Já vi muito essa expressão. A Bíblia é só papel, papel aceita tudo. E é interessante que achar que Deus não é Deus, ou que essa palavra não é de Deus, é estranho, simplesmente pelo fato de que, antes de todas as coisas, nós temos pelo menos 66 escritores diferentes, 66 livros escritos com autores diferentes, em regiões diferentes, em épocas diferentes, que fazem sentido e coesão de Gênesis ao Apocalipse. Há um sentido, há um caminho sendo trilhado dentro da palavra do Senhor. Se você pegar a Bíblia para ler ela aleatoriamente, você pega Gênesis, depois lê Apocalipse, depois Isaías, depois Mateus, ou se você faz essa bagunça, vamos dizer assim, na leitura, você pode até achar que isso é incoerente. Mas se você ler a palavra do Senhor com um sentido, você vai encontrar o foco dela, desde Gênesis a Apocalipse. Deus criou todas as coisas, porém o homem pecou. Deus, para trazer o ser humano de volta, enviou seu filho para morrer, para que ele pagasse pelos nossos pecados, e um dia ele virá para nos buscar e viveremos eternamente na presença de Deus. Está aí o foco da visão cristã. Nossa cosmovisão é o que a palavra do Senhor nos ensina. Criação, queda, redenção e consumação. Esses 4 pontos fazem parte do nosso entendimento do que é o mundo e por que nós existimos e por que tudo é dessa forma. Deus é o centro de tudo, nós já falamos sobre isso. Ele não tem um ponto de vista como qualquer um de nós, ele tem a visão completa de tudo. Deus não tem um ponto de vista, não, eu acho que as coisas vão ter que ser assim. Não, Deus sabe de tudo. Ele sabe o princípio, ele sabe o meio e ele sabe o fim. Ele tem a visão de tudo. Ver as coisas a partir da sua visão, ou seja, da visão privilegiada de Deus, é importante para a gente poder compreender essa cosmovisão do mundo. Pense, como que isso é importante para você? Por que você crê em Deus? Será que você idealizou Deus na sua mente ou você realmente entende quem é Deus na sua vida? Quero dizer para você, meu irmão, que Deus é Deus. E essa frase pode ser muito boba, talvez, ao soar, mas Ele é aquele que criou tudo. Ele é Deus. E isso simplesmente importa para que a gente entenda quem Ele é. Esse é apenas o princípio do estudo. Não é que a gente encerra por aqui, pronto. Não, a gente precisa continuar prosseguindo em conhecer quem é Deus. Ok? E aqui algo para a gente entender sobre a nossa cosmovisão cristã é que o cristianismo é uma cosmovisão cristocêntrica, originada em Deus e fundamentada na Bíblia, que nos traz uma visão abrangente e coerente da realidade. Você pode até pensar que a Bíblia não faz sentido se você nunca leu
Talvez você possa até pensar, não, mas isso não faz tanto sentido não. É um livro muito antigo. Se você ler a palavra do Senhor, eu desafio você talvez a ler Provérbios, por exemplo, a entender como aquilo faz todo sentido desde aquela época até hoje. Como que isso faz tanto sentido desde aquele momento até os dias de hoje. Isso faz total sentido. A palavra, ela pode até ser antiga, começou a ser escrita há uns 3.000 anos atrás, realmente. Mas o que é importante e interessante a gente entender é que ela é viva, eficaz e poderosa para falar conosco hoje. Então, a leitura da Bíblia é algo essencial para as nossas vidas. Para a gente encerrar, nós precisamos compreender esses pontos. De que Deus Ele é real e Ele se comunica conosco. Ele criou todas as coisas, mas Ele não deu tchau, não deu corda no tempo e foi-se embora. Pelo contrário, Ele age no meio do seu povo, é real e vive em todo o tempo conosco. Algo que eu gostaria de, apenas para ilustrar, para a gente encerrar, é aquela visão de que Deus é como um tapeceiro que está tecendo um grande tapete com um desenho muito bonito. E nós somos como uma criança, o filho do tapeceiro, que está sobre o tapete que ele ainda está por terminar. É um tapete muito grande, que pega com certeza uma sala muito grande e preenche ela quase toda. Ele está tecendo esse tapete com um desenho muito bonito, mas a gente não consegue entender esse desenho, porque ele ainda não está acabado. Esse desenho ainda não teve um fim, ele não terminou de tecer tudo isso. E ao fim desse tapete ter sido concluído, nós vamos olhar para cima, olhar para esse tapete e vamos ver, nossa, era isso que ele estava desenhando. Assim é a criação de Deus. Ele criou todas as coisas, mas ele não a abandonou no meio do caminho. Ele está fazendo tudo conforme a sua vontade. Algo aconteceu no meio do caminho, mas isso não impediu de que ele concluísse o seu trabalho. Deus criou todas as coisas e ele vai consumar todas as coisas. Ao fim de tudo, ele continuará sendo Deus. E nós poderemos ver a grandeza da sua criação, a beleza da sua criação, e vamos olhar para tudo aquilo e ver, nossa, como é maravilhoso tudo isso que Deus criou. Meus irmãos, que Deus possa te dar um fim de semana abençoado, cheio da graça e da misericórdia do Senhor. E que você possa compreender tudo isso. Quinta que vem nós continuaremos com essa mensagem, continuaremos com esse estudo sobre a cosmovisão cristã. E que Deus possa abençoar o seu dia, abençoar a sua família. Guarde-se, continue em oração, continue meditando a palavra do Senhor. Guarde você, guarde a sua família, se cuide nesse momento. Eu tenho certeza que o Senhor há de fazer ainda coisas grandiosas sobre a sua vida. Amém? Deus te abençoe, abençoe a sua família e vamos orar. E assim a gente encerra o nosso estudo de hoje. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo conhecimento da tua vontade. Obrigado, Deus, porque o Senhor criou todas as coisas. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque nós também pecamos e pedimos o teu perdão. Obrigado, Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela vida eterna. E obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor ainda tem preparado para nós no porvir. Obrigado, Pai, pois nós sabemos que o Senhor é Deus e tudo está debaixo das tuas poderosas mãos. Te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos pela nossa igreja e pedimos que o Senhor nos conduza à tua vontade. É no nome de Jesus que oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Fiquem com Deus. Que o Senhor abençoe mais esse fim de semana e esteja em oração. Que o Senhor seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Boa noite a todos e que Deus os abençoe.